Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências do 7º ano. Eu sou a professora Milaine Rodrigues e para a aula de hoje nós iremos trabalhar o capítulo 10 do livro de ciências que fala sobre tecnologias e novos materiais. Na aula passada nós estávamos trabalhando o capítulo 9, que fala de máquinas térmicas. Nós vimos o seu funcionamento, as suas aplicações e também alguns malefícios que elas trazem consigo, né? Que é o aumento do efeito estufa e a poluição. E para a aula de hoje, vamos agora iniciar tecnologias e novos materiais. O desenvolvimento de tecnologias e de novos materiais é uma forma de aplicação da ciência. Pense, por exemplo, né, em equipamentos que você usa diariamente, que nós temos dispostos em casa e se deparamos em alguns locais, como geladeira, telefone, computador. E eu quero que vocês pensem como seria ficar uma semana sem esses equipamentos, né? Não é fácil viver sem a tecnologia. O desenvolvimento tecnológico provoca mudanças que influenciam muito no nosso cotidiano, o nosso comportamento, o ambiente e o mundo, né, do trabalho. Essas relações entre pessoas e até no aprendizado na escola, porque essa tecnologia ela facilita muito, ela cria pontes entre algumas coisas, como por exemplo a internet, o computador, né, munido de internet, e ele traz o mundo para pertinho de nós. E nós vamos ver nesse capítulo, né, sobre desenvolvimento tecnológico e as possibilidades de avanços e também os problemas socioambientais que eles trazem, como o isolamento das pessoas ou a produção excessiva de resíduos. Tecnologia e produção de alimentos. Você consegue lembrar o que almoçou ontem? É provável que sua refeição tenha sido rica em alimentos de origem vegetal, como o arroz, feijão e milho. Você sabe de onde vêm esses alimentos que você come? Grande parte desses alimentos que consumimos é produzida em lavouras, né? No plantio, cultivo, e a colheita dessas lavouras depende de diversas máquinas e de compostos sintéticos desenvolvidos para produzir os alimentos com um custo mais baixo. É uma série de processos tecnológicos, de máquinas bem aplicadas, que possibilita isso, né? O uso da tecnologia na produção agrícola ampliou o acesso de muitas pessoas aos alimentos, mas também, no entanto, o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, que são, como conhecemos, o veneno, né, trouxeram problemas, como o aumento da poluição e o desequilíbrio ecológico, mas, por outro lado, trouxeram também técnicas de manejo de solo, né, para a agricultura, como o plantio direto, a rotação de culturas. O plantio direto é quando não há esse preparo, aragem, gradagem do solo. A rotação das culturas é na mesma área, por exemplo, eu vou plantar milho. Aí o meu próximo plantio nessa mesma área vai ser feijão. E por aí vai. Cada vez que eu uso essa área, ela vai ser utilizada com outra variedade. O controle integrado de pragas e técnicas agroecológicas. As técnicas agroecológicas, elas visam diminuir o impacto, né, no meio ambiente, usar o mínimo possível de fertilizantes, de agrotóxicos, usar métodos alternativos
para diminuir esse impacto causado tanto na natureza como na saúde, e elas ajudam a diminuir os problemas ambientais, certo? Embora em certos casos a produtividade aumenta, o uso de pesticidas diminua ainda. Há muitas discussões sobre os riscos para a saúde humana e para o ambiente, né? Que a gente sabe que o uso em excesso, elas podem trazer alguns prejuízos e é sempre bom evitar, né? Procurar medidas alternativas, produções orgânicas para o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa saúde também e a valorização dessas produções, certo? Alimentação saudável. A tecnologia usada no campo foi fundamental para produzir mais alimentos e melhorar o acesso das pessoas a eles. No entanto, a tecnologia na área da alimentação, ela também transformou os alimentos, né, em processados e adicionou a eles compostos químicos que aumentam a durabilidade do alimento e oferecem aroma, cor e sabor. A disponibilidade cada vez maior de alguns desses alimentos, que são chamados de ultraprocessados, ocasiona ao nosso estilo de vida, né, das pessoas, ela pode mudar os hábitos alimentares de maneira negativa, né? Porque são mais fáceis de ser encontrados e também de ser preparados, e isso torna mais cômodo, o que faz com que as pessoas tenham uma alimentação não tão saudável. Para ter uma alimentação saudável, é aconselhável evitar alimentos que contenham muitos aditivos químicos e dar preferência aos alimentos frescos, como, por exemplo, as frutas, né, verduras, legumes e também os alimentos pouco processados ou minimamente processados, que são arroz, feijão, leite, o queijo e entre outros, né? Esses alimentos que são pouco processados, eles conservam a maior parte das propriedades originais, ou seja, eles buscam ficar com o máximo de nutrientes possíveis. Os alimentos ultraprocessados são uma invenção recente da indústria, que usa ingredientes baratos, diminuindo o custo dos produtos. Esses ultraprocessados, eles passam por muitas transformações durante a sua fabricação e recebem, em geral, altas doses de sal, açúcar, gordura e aditivos químicos, que é o caso de muitos alimentos industrializados, como os doces, os salgadinhos, temperos e comidas preparadas, aquelas que são em pó ou congeladas, também como embutidos, que temos como exemplo salsicha, linguiça, entre outros, as bebidas e os cereais também adocicados. Uma forma de evitar é consultar a lista de ingredientes do produto, né, que vem no rótulo. Nomes pouco conhecidos podem ser um indicativo de aditivo químico, quando você estiver fazendo a leitura do rótulo do produto, onde estão os ingredientes. Quando você se deparar com um nome que você não tem o hábito, é porque aquele ali provavelmente é um aditivo. O consumo excessivo desses produtos sacia a fome com a ingestão exagerada de calorias sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo, e pode causar obesidade, diabetes ou problemas no sistema circulatório. Esses ultraprocessados, eles trazem bastante prejuízo à nossa saúde. Tecnologia e medicina. Na medicina, a tecnologia ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças.
A inovação tecnológica na área da saúde, na medicina, né? Juntamente com o saneamento básico e outras medidas contribuem para diminuir a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida da população. Tecnologias que permitem aos médicos obter imagens e registros do interior do corpo humano têm sido muito úteis, que é o caso de exames da mamografia, que é utilizada para detectar o câncer de mama, a ultrassonografia, que é bem conhecida, aqui é feita para ver o desenvolvimento dos bebês, né, dentro do útero da mãe, tomografia e a ressonância magnética. O resultado desses exames, eles ajudam os profissionais da saúde a fazer o diagnóstico mais cedo, né, aumentando as chances de tratamento e de cura para essas doenças. Os avanços da eletrônica e da informática tornaram muitos equipamentos médicos mais compactos, o que facilitou a utilização desses mecanismos em consultório, tornando mais eficiente o trabalho dos profissionais da saúde. Como exemplo, podemos citar o eletrocardiograma, que registra a atividade do coração na forma de gráficos. Tecnologia e ambiente. A invenção e o desenvolvimento das máquinas térmicas e dos combustíveis trouxeram mudanças. Nós estudamos no capítulo anterior, né, as máquinas térmicas, como elas foram sendo desenvolvidas e como elas facilitaram bastante a vida, né? Elas trouxeram essas máquinas, né? Elas trouxeram mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana, né, quanto no mundo do trabalho. A mecanização trouxe o aumento da produção e tornou os produtos mais baratos. O uso das máquinas também fez com que muitas pessoas migrassem do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas, mudando sua forma de trabalho e o seu cotidiano. Por outro lado, os combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, são uma fonte de energia farta e relativamente barata. Por outro lado, a queima desses combustíveis provoca grande poluição do ar e o desequilíbrio no clima. A poluição no ar, né, traz o aquecimento global por fatores responsáveis pelos desequilíbrios climáticos e que traz prejuízos, né, para o nosso planeta. Ao mesmo tempo que avançam os problemas ambientais decorrentes da produção mecanizada e do uso de combustíveis fósseis, desenvolvemos novas tecnologias que utilizam cada vez mais as fontes de energia renováveis. As fontes de energia renováveis são eólica e energia solar, que nós temos alguns exemplos aqui na nossa região. Essas tecnologias, elas são importantes para combater o aquecimento global e a poluição. E por hoje, tecnologia de informação e comunicação. As transformações nas formas de comunicação são especialmente notáveis. Imagine como você faria para se comunicar com seus amigos sem um telefone. Antigamente, as pessoas elas se comunicavam por meio de cartas, iriam visitá-las pessoalmente, ou até mesmo mandariam um recado por outra pessoa. Atualmente, as possibilidades de comunicação são diversas. Nós temos como exemplo o telefone, que permite manter contato com pessoas distantes em tempo real, os computadores, que estão cada vez mais presentes em todas as áreas, como o trabalho, o lazer, o estudo e a produção de bens e de serviços.
O ábaco é um instrumento antigo que permite fazer contas rapidamente. Aqui nós temos um exemplo do ábaco à internet. Esse ábaco ele era antigo, né? Ele tinha as unidades, dezenas e centenas, e ele auxiliava no processo de alfabetização. Era um elemento de contagem, representado por pequenas bolas que podiam deslizar ao longo dos bastões de um lado para o outro, né? E estima-se que ele tenha surgido há 1.500 anos atrás. A internet é uma rede de computadores interligados no mundo inteiro e que permite com que nós tenhamos acesso a várias informações, um leque de possibilidades, né? Os avanços tecnológicos, como a internet, os satélites de comunicação e os cabos de fibra ótica, possibilitam o acesso muito rápido a uma infinidade de serviços a partir de praticamente qualquer lugar do mundo. Para vocês perceberem como é complexa, né? Em praticamente todo mundo, esses equipamentos, eles possibilitam a interação. Essas inovações também, elas afetam de diferentes aspectos a vida, né? Como o trabalho, o lazer e a aprendizagem. Possibilita, inclusive, que o ensino seja realizado à distância, como está acontecendo agora, de forma remota, por conta da pandemia, através do acesso à internet, né? A ela pode ser oferecida a educação de qualidade, mesmo em locais distantes, e colabora para uma aprendizagem mais eficiente, dinâmica e interessante. O lixo eletrônico. O lixo eletrônico ou resíduos eletrônicos, ele é composto de equipamentos eletrônicos ou parte deles descartados por apresentarem algum defeito, por estarem ultrapassados, né? Nós temos como exemplos computadores, telefones, televisores, dentre outros equipamentos tecnológicos. Esses equipamentos contêm metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, que, se forem descartados de forma inadequada, eles contaminam o solo, a água, né, tanto dos rios, mares, também como os lençóis subterrâneos e até mesmo o ar, se forem queimados. Equipamentos eletrônicos sem uso devem ser entregues às lojas que os vendem ou a empresas que fazem a reciclagem. Esses materiais, eles têm locais corretos para serem descartados. As partes que são recicláveis, elas devem ter esse destino, e as outras devem ser enviadas para as empresas porque elas são capacitadas para fazer o descarte correto. O problema é acentuado pelas mudanças muito rápidas da tecnologia, principalmente na informática, com a produção de equipamentos cada vez mais sofisticados, o desenvolvimento rápido, que são superados uns pelos outros, e é uma solução está no controle do consumo e na destinação adequada do lixarado, né? Novas tecnologias que aprimorem o reaproveitamento das substâncias nocivas serão muito úteis no combate a esse problema, para minimizar o máximo possível esses impactos causados pelo lixo eletrônico. Por hoje é só, nós findamos o nosso conteúdo, hoje é a nossa última aula, e trabalhamos todo o nosso conteúdo, e a próxima postagem é referente à atividade deste material. Desejo bons estudos a todos.